Olá, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro do Promovendo Saúde. E começamos, então, neste dia 2 de fevereiro de 2022, para quem gosta da força dos números, 2 de 2 de 2022. Hoje nós estamos, então, estreando. Opa, deixa eu desligar aqui, sabe o quê? A transmissão que nós estamos fazendo ao mesmo tempo com o YouTube, Facebook e Instagram. Então, antes de eu fazer aqui a introdução oficial, você que está nos acompanhando pelo YouTube e pelo Facebook, escreva aqui nos comentários de onde vocês são. E aqui no Instagram também, estou de olho, tá? Em tudo que está acontecendo para incluir vocês na primeira oportunidade desse nosso Promovendo Saúde. A minha missão aqui com os meus convidados é da educação em saúde. Nós estamos agora no mês chamado Fevereiro Laranja, em que o Calendário Nacional da Saúde, o Calendário Nacional da Saúde, promove a campanha Fevereiro Laranja, que é um mês de prevenção à leucemia. E a leucemia, não sei se você sabe, ela é uma doença que ocupa a 9ª posição nos tipos de câncer mais comuns em homens, 9º lugar, e o 11º em mulheres. Então, nos cânceres que acometem homens e mulheres, homens está em 9º lugar e as mulheres 11º lugar. Só que por que eu estou trazendo hoje saúde física e mental com biomagnetismo e não um especialista para falarmos especificamente sobre leucemia? Porque a partir de agora, de acordo com o Calendário Nacional da Saúde, nós teremos muitos meses de prevenção a vários tipos de câncer. E tem uma dúvida que sempre paira nas conversas, que sempre acaba surgindo, inclusive dentro dos consultórios, é o quanto as nossas emoções, o quanto nossas atitudes, o quanto nossos ressentimentos somatizados, ou seja, quando a gente não limpa a casa interna, o quanto isso pode provocar doenças físicas. E aí eu quero apresentar para vocês um casal que eu admiro muito, conheci já há muitos anos e que vai nos explicar sobre o biomagnetismo. Então, hoje nós vamos falar sobre saúde física e mental com o biomagnetismo, mas trazendo para você que está nos acompanhando pelo Facebook, YouTube e Instagram, a visão da metafísica sobre as emoções, o quanto as emoções e os comportamentos podem afetar as nossas células e, com isso, provocar problemas de saúde. Então, trago aqui para a nossa sala do Promovendo Saúde a Eliana e o Jorge Nishimura. Olá, casal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olha só, treinaram, né, esse boa noite juntos. Eu quero, então, fazer mais uma vez um convite para quem está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube. Deixa eu saber de onde vocês são. É muito bom quando nós recebemos na nossa casa convidados, é muito bom saber de onde eles vêm, não é? Então, Jorge e Eli, sejam bem-vindos. Nós teremos aí praticamente 1 hora para desvendarmos alguns mistérios que envolvem as emoções e como elas podem afetar a nossa vida. Para o bem, para nos deixar felizes, ou para nos deixar em uma situação aparentemente mais vulnerável, que também tem aprendizados, né? Tem outros desdobramentos. Mas eu queria ouvir, Eliana ou Jorge, qual é a visão de vocês, a visão da metafísica, começando pela leucemia, que é um tipo de câncer que causa o crescimento acelerado e anormal nas células do sangue, que são responsáveis pela defesa do organismo, que são os leucócitos. O tratamento precoce é super importante. E aí tem alguns sintomas, como anemia, cansaço, fadiga, queda de imunidade, que podem indicar um problema de saúde mais grave, como a leucemia. Então, eu queria entender com vocês. Ele foi atender o telefone, não tem problema. Desculpe. Chama para a live, chama aqui para a entrevista. Eu queria entender com vocês, além dessa visão, então, da medicina, pela metafísica, a leucemia, ela pode ser originada a partir de que sentimento?
Ok, Isabela, eu gostaria de pedir a permissão, primeiro, de agradecer. Queremos agradecer muito essa oportunidade que você está nos dando e também aqueles que estão aqui conosco nessa noite, porque para nós é uma satisfação muito grande, porque isso é uma coisa que nos dá muito prazer. Isso é a nossa missão de vida, poder fazer com que mais pessoas conheçam o biomagnetismo, que é uma técnica incrível, que tem muito pouco tempo de desenvolvimento e que trata muitas doenças físicas e emocionais. Então, queremos agradecer essa oportunidade a Gratidão. você e a todos que estão aqui. Gratidão. Gratidão a todos. Tá? Obrigada, Jorge. Obrigada, Eliana. Bom, na nossa visão, na visão da metafísica da saúde, a leucemia, né, que é um câncer nos glóbulos brancos do sangue, provocando assim uma proliferação desordenada das células sanguíneas e que acabam provocando a metástase da doença indo para os outros órgãos. É um câncer. E o câncer, na visão da metafísica da saúde, é causada por um trauma que está no inconsciente, que é a mágoa. Especificamente no caso da leucemia, é uma mágoa, é um trauma que tem a ver com uma mágoa consigo mesmo. Em algum momento na infância, ela armazenou uma mágoa contra ela mesma. Então, são pessoas muito magoadas, que quando acontecem as coisas, elas acabam se magoando e acabam ficando ressentidas pelo rumo que a vida delas está tomando. Na verdade, muitas vezes é muito contrária aos seus princípios éticos, morais, né, e até espirituais. Quando ela está entrando num conflito de integridade desses pontos, ela acaba se sentindo derrotada, né, na preservação desses valores. Então, elas estão magoadas por esses pontos e elas não têm força para fazer mudanças nessa realidade. Jorge, muito interessante te ouvir, porque no primeiro momento a gente sempre resiste à ideia que uma emoção, que um sentimento de culpa, que uma situação mal interpretada ou mal vivida possa trazer uma consequência tão grave quanto um câncer. Né? Então, eu estou vendo aqui pelos comentários, até do Instagram, e quais que estão chegando aqui no YouTube, a Karen Seco, ela pergunta, né, todo e qualquer câncer é causado por mágoa, câncer de pele também, esses traumas sempre vêm de infância ou podem ser em qualquer momento da vida? Ela traz aqui vários questionamentos. Certo. Normalmente, são traumas da infância, normalmente relacionadas ao pai ou à mãe, normalmente até os 6, 7 anos de idade, e estão no inconsciente, não é consciente. E na vida adulta, ela acessa uma mágoa, ela sente aquilo, mas ela não sabe o que é. E isso gera uma emoção, um sentimento que acaba gerando um desequilíbrio no organismo, propiciando o desenvolvimento especificamente de uma bactéria. Né? Então, só existe, na nossa visão, o câncer quando existe uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Ela está associada ao câncer, então, no biomagnetismo, nós trabalhamos para acabar com essas bactérias. Jorge, não sei se respondi a pergunta dela. Foi excelente, Karen. Veja se tem mais alguma dúvida. Nós estamos aqui para justamente falar o que vocês querem ouvir. E eu vou pedir nesse momento, além do que o Jorge já falou de agradecimento, que todos vocês respirem fundo
e compreendam que esse é um momento de partilha absolutamente feito com amor, por 3 pessoas aqui, onde nós queremos levar conhecimento sobre as emoções, de como elas podem impactar a nossa vida. Porque nós sabemos, Jorge, e Eliana e todos que estão aqui nos acompanhando, existe sempre um componente genético, muitas doenças têm um comportamento genético, mas o ambiente em que essa pessoa vive, esse ambiente é decisivo para essa memória celular se desenvolver ou não, certo? Sim, ela que detona o processo de acesso a esses traumas. Né? Na verdade, nós vemos que o que existe é a replicação de traumas. Então, se o pai tem esse trauma, ele acaba causando nos filhos, por exemplo, o mesmo tipo de trauma. Tá certo? Essa é a nossa visão da replicação das doenças. Sim. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que sempre a gente fala assim, nossa, herdou os olhos do pai, né? Fulano fala igual a avó. Será que nós só herdamos isso? Ou herdamos também, como o Jorge está explicando, né? Vou chamar aqui de estilo de vida. Então, uma crença que vem de geração em geração, um trauma que pode vir de geração em geração. Tudo isso vai contribuir para o ambiente que eu vivo, ser de paz ou ser de guerra, né? Ser um ambiente de diálogo, um ambiente de conflito. É isso? Nós acreditamos piamente nisso. Eli, quer dizer algo? Falando ainda sobre isso, né, Isa, essa questão de replicar, nós percebemos que nós temos uma modelagem, inclusive, né, dos nossos familiares, pai, mãe, e que esses também fizeram uma modelagem dos seus pais, que no caso seriam nossos avós, dos avós, tataravós. Então, para nós é muito importante, né, essa abordagem e perceber que é possível, né, a pessoa trazer esses traumas já de lá de trás. E muitas vezes, como o Jorge mesmo disse, inconsciente, a pessoa ela não sabe, né, o que deixa ainda a situação um pouco mais desafiadora, mas é possível cuidar de tudo isso. É interessante te ouvir porque a gente está com uma fome de conhecer tanta coisa, tantos lugares, e não paramos para nos conhecer. Aí a gente vai entrar aqui na pauta do autoconhecimento. E autoconhecimento não passa só por quem você é hoje, mas quem te trouxe até aqui também pode responder muitas questões, não é? Com certeza. Com certeza. Olha, tem muitas perguntas aqui. O Cristiano Fonseca já quer saber, o Cristiano está pelo YouTube, ele quer saber como o biomagnetismo pode ajudar nestes sintomas ou nos fatores que provocam. Antes de vocês responderem, eu quero dar um alô para a Sônia Miranda, que está de Santos, o Cristiano de Santa Bárbara do Oeste. Obrigada por todos vocês que estão aqui. Tem o pessoal também no YouTube. Tem uma turma linda do podcast Critique também aqui, a Dani, a Márcia, poxa, muitas pessoas que estão sempre acompanhando, promovendo saúde. Obrigada, então, pelo tempo de vocês. Vocês estão escolhendo, né, esse nosso assunto, então, que vocês saiam daqui melhor do que chegaram. Porque o que nós estamos falando é da consequência dos nossos comportamentos diante das emoções. E somos seres oscilantes, né, Eli e Jorge? Então, por mais que no racional a gente fale, não, está tudo sob controle. Cada um sabe por dentro o quanto as células, aliás, não sabe, né? Cada um sabe que tem alguma coisa errada, mas não faz ideia que as células podem se desequilibrar. Antes, então, da gente entrar na pergunta que o Cristiano quer saber, a Karen também, sobre o biomagnetismo, explica para mim, Jorge, Eli, como então essas emoções podem interferir nas minhas células? Ok. Posso só dar a dica para as pessoas que têm a tendência à leucemia? Porque ela é uma pessoa pessoas que são profundamente que têm ressentimentos com a vida,
né, e principalmente com elas mesmas, pelo rumo que a vida delas tomou, elas devem se preocupar com a leucemia, né? Mas ela não tem força para fazer nada de concreto para mudar isso. Então, a gente diria o seguinte, que ela faça um esforço grande para resgatar a chama de vida dela, porque ela está acabando de perder, se deixar levar pela vida, pelas pessoas que a rodeiam, né? E reforçar a fé nelas mesmas, sair dessa apatia e anulação e fazer algo em seu benefício. Não se render aos obstáculos da vida. Preserve a sua integridade. Então, aqueles que têm, pode ter a convicção que se ela conseguir se livrar desses traumas que estão no seu inconsciente, agindo dessa forma, ela se livra da doença. Simplesmente. Porque nosso corpo é perfeito, ele tem a capacidade de se autocurar. Mas nós precisamos acreditar nisso, na nossa capacidade. Perfeito. Jorge Eli, a nossa audiência só está aumentando aqui no Instagram. Muito obrigada por todos que estão aqui. A Laura Ferreira, nossa querida amiga, está conosco. E ela, inclusive, está respondendo uma pergunta que a Leni Cândido faz. Qual o Instagram deles? E a Laura já colocou lá no Instagram. Gratidão, Laura. Ô, Laura, me ajuda aqui então no Instagram, tá? Vai respondendo aqui no Instagram já ao vivo e eu vou aqui no YouTube e no Facebook. Gente, o que nós estamos falando é muito importante para que você tenha um novo ângulo do que está acontecendo com a sua vida ou de alguém que você conheça que está passando por um desafio, porque as doenças são manifestações do nosso corpo para te devolver o equilíbrio que foi perdido em algum contexto. Falo isso por experiência própria. Quando eu tive o burnout, este casal que está na tela de vocês me salvou. Depois de eu ter passado por milhares de especialistas, e vocês sabem do que eu estou falando, endocrinologista, gastroenterologista, cardiologista, dermatologista, eu não podia beber água que meu estômago inflamava. Eu vivia num estado de estresse tão crítico que até a água me inflamava. E foi no biomagnetismo que eu comecei em camadas, porque nós somos camadas, a encontrar as respostas por trás de todos aqueles problemas de saúde. E nós temos muita pressa, né, Jorge? Nós queremos um remédio. Então, essa nossa conversa, ela tem um nível de compreensão muito simples, que é para todos aqui compreenderem que tudo que nós estamos falando não elimina uma consulta, um diagnóstico e, eventualmente, ou geralmente, até uma medicação. Cada caso é um caso, mas nós estamos aqui um passo antes da doença, que é para a prevenção. O quanto nós podemos prevenir essas manifestações, não é, Jorge Eli? Entendendo o que desequilibra as nossas células. E aí pode ser de uma gripe a um câncer. O que desequilibra, gente? Então, vamos lá, vamos explicar como é que funciona o biomagnetismo, né? Porque o biomagnetismo está chegando no Brasil, é uma técnica muito nova. Na verdade, ela foi iniciada por um médico da NASA para tratar os astronautas, isso fazem menos de 40 anos. E foi aperfeiçoada por um médico que estava pesquisando a cura da AIDS. Então, exatamente 34 anos, esse médico, o Dr. Isaac Góes, desenvolveu o primeiro par biomagnético. Então, é uma técnica muito recente, muito, muito recente. E está chegando agora no Brasil. Então, é uma técnica simples, mas muito eficaz. Então, como é que ela funciona? Né? Então, basicamente, nós somos compostos de mais de 70% de água. Tá certo? Então, o sangue é mais de 90% de água. Então, nós somos compostos principalmente de água. Então, os desequilíbrios acontecem quando há uma quebra na molécula de água devido a várias questões emocionais,
alimentação ou energéticas. Vou mostrar aqui para vocês, se vocês me permitirem. Temos aqui, não sei se dá para ver, uma molécula de água, HHO, H2O. Certo? Isso é uma molécula de água. Em situações de ação das nossas emoções, essa molécula vai se quebrar. Então, a molécula, o átomo de hidrogênio vai para algum lugar do corpo e vai estar com uma carga elétrica positiva. Isso aqui é chamado de íon de hidrogênio. E onde está o íon de hidrogênio é um tecido ácido. 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 Quando nós ouvimos isso. O átomo de oxigênio e o outro hidrogênio vão para outra parte do corpo. E aqui nós temos um tecido desequilibrado, outro tecido desequilibrado. Isso aqui é a hidroxila. E onde tem hidroxila é um tecido alcalino. Aqui já começam os sintomas de desequilíbrio emocional. Por exemplo? O nervosismo, a raiva, a tristeza, a ansiedade. O descontrole. Né? O descontrole. Então, fisicamente, no nosso organismo, é a quebra da molécula de água. Isso é um tecido desequilibrado. O que acontece? Com o tempo, onde está o íon de hidrogênio, que é um tecido ácido, polarizado com carga elétrica positiva, vão proliferar bactérias e parasitas. Desculpe, troquei aqui. Bactérias. É que está contrário aqui. Aqui desenvolve o vírus e fungos. E aqui desenvolvem tecido alcalino, bactérias e parasitas. Então, o tecido desequilibrado começa a proliferar os bichinhos. Sim. Então, olha que genial que esse médico da NASA, né, que tratou os astronautas, as doenças dos astronautas, que eles voltavam para a Terra, né, do espaço com esses desequilíbrios. Olha que genial a ideia dele. Como é que eu acabo com a doença onde estão os vírus e fungos, bactérias e parasitas? Bom, se é o íon de hidrogênio que está causando a proliferação desses micro-organismos, ele falou, eu preciso tirar esse íon de hidrogênio. Já que ele está com carga elétrica positiva, ele teve a ideia genial de colocar um polo positivo onde tem o íon de hidrogênio. Carga elétrica positiva com carga elétrica positiva vão se repelir. Então, como vocês podem ver, olha, o íon de hidrogênio vai embora pelo sangue e o tecido fica neutro. Se o tecido está neutro, os vírus e fungos não sobrevivem. Eles morrem. Simplesmente isso. E onde está a hidroxila, onde proliferam as bactérias e parasitas, ele colocou o ímã positivo. A hidroxila tem uma carga elétrica negativa. Então, negativo com negativo vai repelir. Eu não estou nem encostando e ele vai embora pelo sangue. E se não tem mais a hidroxila, as bactérias e parasitas morrem e volta o equilíbrio, volta a saúde. Olha que genial que esses médicos desenvolveram, e para fazer isso, você não precisa ser médico. Nós não somos médicos. Mas tem um conhecimento profundo das emoções e dessa ferramenta chamada biomagnetismo. Deixa eu trazer um ponto aqui, Jorge, Eliane, quem está nos acompanhando, o César está agradecendo
dizendo que o tratamento vai direto ao ponto, a ser energizado e tratado, equaliza as impurezas internas, né? E ele diz ainda, agradecendo aqui as explicações de vocês. Deixa eu trazer aqui uma provocação que eu gosto muito. Durante conforme nós vamos descobrindo fatos do passado, nós vamos entendendo como a medicina chegou hoje ao que é. E quantas ferramentas vocês conhecem para devolver a saúde para a gente? Então, quando a gente está falando de biomagnetismo, nós estamos falando de ímãs. É a mesma coisa se você fizer acupuntura, são agulhas. Então, o instrumento para devolver a energia para o seu corpo é uma agulha. Você acredita no ponto que te coloca uma agulha, não acredita? Esse é o raciocínio que eu gostaria que você seguisse a partir de agora, para começar a abrir a sua mente para o biomagnetismo. O biomagnetismo é uma técnica, como a acupuntura é outra técnica. Uma utiliza agulha, o bio utiliza ímãs. E com essa explicação que o Jorge trouxe, fica mais claro para vocês entenderem que tudo que a gente consome afeta as nossas células. Então, são alimentos, bebidas, poluição do ar. Mas agora eu quero saber o seguinte, Jorge Eli, pensamentos. Olha, a Márcia Barros, ela está dizendo aqui no Instagram, estou com um problema intestinal, tenho certeza que é emocional. Muitos de nós já sabemos, né? Sim. Aliás, com sabemos, certeza é emocional. Talvez não com tanta certeza, mas a gente já... A gente sempre suspeita, né? Suspeita. Sim. Tem coisas que ela não está digerindo na vida dela. Ela precisa compreender o que ela não está digerindo e ela se livra disso. A Márcia Barros está aqui. Então, com problema intestinal, tenho certeza que é emocional. Com Vocês certeza. entenderam esse ponto sobre o bio ser uma ferramenta como a acupuntura? Vocês concordam, Eli e Jorge? Porque o ímã já foi utilizado na história há milênios, né? Sim, sim, porque os pontos onde colocar os ímãs têm relação com a acupuntura, que é uma ciência que existe há milênios. Que, aliás, o biomagnetismo, já existem relatos na China no século VI a.C. Sim. Então, é milenar, só que o grande desenvolvimento começou muito recente. Exato. Mas já vem de milênios, esse conhecimento. Né? A Sussu Aromas, nossa querida Sueli, está aqui, dando parabéns a vocês dois, né? Dizendo perfeito. E aí eu quero trazer uma outra provocação aqui para todos que estão nos acompanhando. Vocês acreditam que as emoções de vocês afetam a saúde? Eu preciso saber isso para a gente poder continuar, né? Eu tenho aqui mais meia hora com o casal. Vocês acreditam que as emoções de vocês podem afetar a saúde? Porque, senão, nós estamos falando de algo que pode não fazer sentido antes dessa resposta. Né? Então, nós precisamos, primeiro, entender se quando eu vivo uma situação e eu me sinto desvalorizada, isso pode desequilibrar as minhas células. A médio e longo prazo, lá vem uma doença para te devolver o equilíbrio, né? Para te colocar num caminho de saúde. O Rogério Gonçalves está dizendo que sim, acredita. Rogério, você consegue nos dizer alguma situação que você já percebeu que acontece depois de ficar nervoso, né? Dói alguma parte do corpo? É isso que nós estamos querendo dizer, né? Vem uma dor de cabeça, vem uma dor no corpo. E aí, me contem. Estou vendo aqui, ó, a turma está dizendo que sim. No Instagram, respondendo que sim. Eli e Jorge, é isso? Querem complementar? Querem um exemplo? Por exemplo, a diabetes. Se vocês conhecerem alguém que tem diabetes, percebam como ela é.
A diabetes acontece quando a pessoa perdeu a doçura da vida. Ela fica sonhando com quem ela poderia ter sido ou ter tido. E isso dá uma tristeza profunda e ela perde a doçura da vida. Isso faz com que se desenvolvam parasitas no seu pâncreas. E esses parasitas, pelo menos 4 tipos de parasitas que destroem o pâncreas, causando a diabetes verdadeira. Então, esse é um exemplo. Por exemplo, a acne. A acne acontece quando a pessoa não se aceita, ela não gosta de si mesma. Então, ela fica feia para ela mesma, criando todas as, né, a acne no rosto. E assim vai. A asma, por exemplo, é a incapacidade de respirar por si. É uma pessoa que sente-se contida. Normalmente em criança, né, ela fica contida. Ela depende do outro. E assim vai. A bursite é uma raiva reprimida, é uma vontade de agredir alguém. Mas aí você fica reprimido. E assim vai. Todas as doenças, na nossa visão, na visão da metafísica da saúde, ela tem uma origem emocional que está no inconsciente, ela não é consciente. Por isso, para a gente poder se livrar dela, é importante ter a consciência, compreender o que está por trás. Sim. O Marcelo Neto diz que o reflexo dele é no sistema digestivo vascular. A Edjane, Vitor, coloca o comentário da Edjane, por favor, que está aqui no Instagram. Queda de cabelo depois de período de estresse. E é interessante porque são dores, né, reflexos que nós vamos tratando como normal. É normal cair o cabelo, é normal isso, é normal aquilo. E aí, com essa nossa mania de normalizar o anormal, a doença vai se instalando. Sim, sim. E ter estresse, desculpe, quem que é? A? Edjane. Então, na verdade, é muito simples acabar com o estresse. Como? É uma decisão. Você se estressa, não é o outro que te estressa. Você acha que é o outro que te estressa, por isso você se estressa. Agora, se você considerar que é você que tem que ser protagonista, tome a decisão de não se estressar. Né? É uma decisão. Você sabe que isso tem tudo a ver com o Janeiro Branco, né, que nós acabamos de encerrar na segunda-feira, aliás, com o Leonardo Abraão, o criador da campanha Janeiro Branco, que está promovendo, né, a criação de uma cultura de saúde mental no mundo, no Brasil e no mundo. Por que não? A própria Organização Mundial da Saúde não tem uma definição única, cirúrgica para a saúde mental, mas já se chegou a um consenso que saúde mental é a sua habilidade de lidar com os desafios diários. E eu entrevistei uma outra médica e ela disse assim, gente, viver sem estresse, sem situações que geram estresse é uma ilusão. Porque você pode estar no trânsito, vem um carro, te fecha, pode acontecer vários imprevistos, mas aí como você vai reagir diante dessas situações é que pode levar ao adoecimento ou não. Exatamente, é o que a gente fala, né, Isabela? Não importa o que acontece com você, o mais importante é o que você faz com o que acontece. Isso. Mas ajuda muito a você ter esse equilíbrio, o exercício de respiração, porque a gente desaprendeu a respirar, né? Porque a gente prende a respiração quando a gente está numa situação de perigo, isso é animal, né? Então, você para de respirar. Então, vamos reaprender a respirar, colocar o oxigênio, fazer uma hiperventilação, uma hiperoxigenação. Isso vai liberar as endorfinas, as substâncias boas que vai nos trazer paz, calma. E aprender a meditar. Então, isso vai ajudar muito nesse processo de decisão de não se estressar. Jorge e Eliana, nós temos 23 minutos e eu tenho aqui, olha, mais de 10 comentários. Vitor, vamos fazer aqui uma força-tarefa com muitos comentários, primeiro do Instagram,
e aí nós já vamos para os comentários do YouTube e Facebook para a nossa próxima rodada de informações, Eli e Jorge. Primeiro, a live vai ficar gravada, Leni Cândido? Vai ficar gravada aqui no meu canal, também lá na página SB Biomagnetismo no Instagram. Vocês podem depois se informar mais com o casal sobre o biomagnetismo, inclusive sobre um curso que vai acontecer em breve. Já já nós vamos falar disso. Olha o que a Mônica Ked diz sobre as consequências dos sentimentos. O meu é na voz, fico rouca, e pior, sou fonoaudióloga, se tiver nervosa. Olha que interessante esse comentário, né? Agora, esse outro comentário é muito triste, Ana, eu entendo exatamente o que você está dizendo. Ana Takigami, eu tive um aborto espontâneo na época e só descobri depois que era por causa do burnout. Foi um estresse tão violento que ela teve um aborto espontâneo. A Serena, meu Deus, doenças causadas por estresse no trabalho. Entrei agora, não sei se já falaram sobre isso. Estamos falando, Serena, sobre como o nosso corpo vai se manifestar a partir dos sentimentos que nós não lidamos, né? Vamos engolindo. O Séries diz que no final do ano passado passou nervoso e estourou um vasinho no olho. Ou seja, não vai acontecer conosco aquilo que nós permitimos. E muitas vezes isso é inconsciente, né, Jorge? Eli? Sim, acesso aos traumas que estão no inconsciente. Lembrando que a nossa consciência é muito parecido com um iceberg. Aquilo que a gente vê é 10% da nossa consciência, que é o consciente. E o inconsciente é 90%, ou seja, a gente não sabe, não tem ideia do que tem na nossa consciência inconsciente. Tem muita coisa ali para a gente se libertar. E aí está a graça da vida. E não tem jeito, é pela dor mesmo. Então, tudo isso que eles estão, tudo isso que a gente sente, né, faz parte desse processo de libertação, porque aí a gente não precisa mais passar por essas situações que a gente passa na vida. A Medita BR está dizendo aqui no Instagram, os sintomas são apenas a ponta do iceberg. Os sintomas, os sinais, a pontinha lá, né? Deixa eu trazer aqui um comentário e uma pergunta. A Sussu está compartilhando que todas as vezes que fica nervosa ou tem uma grande decepção, ela tem dores de barriga, refluxo e dor de cabeça. Esse é um exemplo interessante da gente trazer aqui, que eu acho que muitas pessoas vão se identificar, porque, de novo, foi o que o Jorge falou. A saúde mental é aquilo que é como você reage diante das coisas que acontecem com você. Então, ficar nervosa por qualquer coisa, ou nervoso por qualquer coisa, é difícil a gente avaliar o que é qualquer coisa, né, casal? Sim. Né? Às vezes, uma situação que para uma pessoa aparentemente não significa nada. Exatamente. Porque se conecta com seus traumas. Se eu não tenho trauma, eu não fico nervoso. Mas o outro tem o trauma, ele fica nervoso. Então, nesse caso, a dor de barriga é medo. Né? Então, conecta a muitos traumas. Tá certo? Quer se libertar. O refluxo é a libertação, é a vontade de se libertar de coisas que estão ali contidas. Né? Então, é acesso a vários traumas. Tá? E aí causam os desequilíbrios no organismo. Então, no caso do biomagnetismo, nós vamos colocar os ímãs. O biomagnetismo coloca os ímãs onde estão os desequilíbrios. Excelente, Jorge. A Isaura, inclusive, ela pergunta se o biomagnetismo pode ser feito aliado a outras terapias, a outros tratamentos. Com certeza. Maravilhoso. Eu acho que tudo é válido para a gente cuidar da nossa saúde. Então, alguns se adaptam melhor a umas terapias, outros a outras, né? Então, eu acho que as terapias são incríveis
o bio não tem contraindicação, tá? É muito interessante aliar a outras terapias, sim. Nós recomendamos. Sim. Eu vou falar por experiência própria, tá, gente? Que depois que eu me tratei, né, com o problema original que me fez chegar ao bio, eu fiz o curso e me formei terapeuta de biomagnetismo. E na minha turma, que já faz alguns anos, tinha um neurocirurgião. Eu me lembro que era um senhor alto, bem elegante, cabelo branco, décadas de profissão na medicina, e ele disse: olha, chega um momento em que nós precisamos buscar outras ferramentas para levar para o consultório, para levar para a saúde dos pacientes, porque, afinal, do que nós estamos falando? Da recuperação da saúde. Se vai ser com a acupuntura, se vai ser com o biomagnetismo, foi o que o Jorge falou, depende de cada pessoa, vai se adaptar melhor com uma ferramenta ou não, como as terapias, né? Tem gente que prefere psicanálise, tem gente que prefere uma terapia comportamental. Então, é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. E aí, eu me lembro que esse neurocirurgião me chamou a atenção. Falei, nossa, que interessante, né? Ele buscar esse conhecimento para complementar a medicina. Podem falar um pouco mais sobre isso? Nós acreditamos, em primeiríssimo lugar, que tudo é válido, né? Tudo tem uma razão de existir, seja a medicina, os tratamentos complementares, né? E hoje nós percebemos, especialmente pós esse período, né, pandemia, o quanto a população mundial, ficou afetada emocionalmente, né? Então, isso levou alguns profissionais a buscar novos conhecimentos para ajudar os seus pacientes, né? Sair daquela, digamos assim, do mesmo dos todos os dias, né? Buscar alternativas para ajudar essas pessoas, né? E isso nós trabalhamos fortemente nesse sentido de que tudo faz parte do todo, então um auxilia o outro, nada está solto aqui nesse plano, né? Tudo há uma justa forma de ser e tudo tem uma razão para isso. Então nós acreditamos sim que é importante buscar novos conhecimentos, abrir a mente para novos conhecimentos, para trazer ajuda a quem precisa. Esse deve ser o grande embasamento fundamentado, né? Trazer ajuda àquelas pessoas que não estão, de repente, reagindo a só o medicamento, né? Ele está tomando medicamento há anos, mas ele não vê resultado. E, de repente, ele faz uma terapia integrativa e ele vê um grande resultado nisso. Assim, é importante trazer isso para os dias atuais. A gente até percebe uma certa urgência. E a gente fica muito agradecido a esses profissionais que confiam, né, na terapia, no nosso trabalho, para levar a mais pessoas saúde física e emocional. E é interessante, né, Eliana, que vários psicólogos estão procurando o curso porque perceberam que precisam buscar ferramentas que sejam mais rápidas nos tratamentos, não é isso? Sim, sim. A gente percebe que a humanidade pede urgência, né? A gente não vai muito longe. Na esquina de casa, a gente percebe o estresse altíssimo por várias situações desencadeadas por conta da pandemia, as doenças aceleradas, enfim. As pessoas, a gente nunca está preparado para essas questões, então a gente percebe uma urgência na ajuda, né, dessas pessoas que estão precisando e buscando por uma ajuda rápida e eficaz. Afinal, Eli e Jorge, quando você comenta que agora muitos psicólogos estão procurando também o complemento, né, da condução deles no bio, eu não sei vocês, tá? Mas quando nós vamos à terapia para organizarmos as ideias, nós sempre vamos falar de situações mal resolvidas, de pessoas que não nos compreenderam, e aí vem aquele trabalho, né, de, então tá, então deixa eu ver se eu vou compreender essa situação. Sempre está relacionado às emoções. Então, nós ainda dividimos aqui saúde física e mental. Mas eu quero estar viva ainda para a gente poder falar de saúde integral, sem ter que fazer essas diferenciações, mas ainda precisamos usar saúde física e mental, lembrando que tudo que você pensa reverbera no seu corpo, trazendo consequências físicas.
E um problema físico, dependendo da sua conduta, da sua interpretação, pode levar a problemas relacionados à saúde mental, como ansiedade, depressão, burnout e tudo mais. Nesses últimos 13 minutos, Jorge, Eli, eu quero entender com vocês, para todos que estão aqui participando bastante, estão compartilhando, inclusive, muitas perguntas, né? A séries, a dificuldade em emagrecer, ela pergunta lá no Instagram, e tem a Janes, uma pessoa nervosa pode ter mais facilidade de adquirir alguma doença? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, realmente. Agora, eu estou vendo aqui gente dizendo, algumas pessoas dizendo que praticam a meditação e que estão melhorando. Então, a gente recomenda muito a meditação. A meditação em que a pessoa entra em estado alfa, ou seja, a frequência cerebral entre 7 e 14 ciclos por segundo, ou seja, é um estado de meditação. É muito simples meditar, é questão de técnica. Então, se eu puder sugerir, uma coisa muito importante para a saúde é a meditação. E então, falando também sobre a respiração. Você aprender a fazer o exercício de respiração, busquem lá na internet, tem vários exercícios, né? Faça o exercício de respiração. Respiração com meditação é um santo remédio. Você não vai ficar ansioso, não vai ficar deprimido, vai ajudar a ter menos estresse, né? Então, são coisas muito simples, mas precisa de disciplina. Assim como a saúde bucal, nós, para mantermos os nossos dentinhos com saúde, nós escovamos os dentes todos os dias, né? Ou seja, tudo que nós estamos falando, por mais que esse conhecimento esteja repetitivo em algum contexto que vocês já ouviram, mas se não fosse tão importante a repetição, os dentistas não insistiriam para a gente usar fio dental no dente, né? Se não fosse importante. Então, o que você faz para a sua saúde bucal todos os dias? O que você faz para a sua saúde mental todos os dias? Então, a limpeza dos dentes, você usa escova. A limpeza da mente é a respiração, é a meditação, que está tão ofegante, tão curta por conta desse vida, né, Jorge? Ali, o nosso sistema nervoso está sendo bombardeado o tempo todo. Tempo todo. Então, exatamente. Eu estou vendo aí um comentário da pessoa dizendo assim, eu sou assim, eu sou acelerado. Isso é uma verdade para ela. E ela vai continuar assim enquanto ela acreditar nisso. Então, diria assim, a gente é o que nós acreditamos ser. Perfeito. Somos... Então, se você quiser mudar, tiver alguma questão de saúde por causa de ser acelerado, é possível mudar, mas precisa primeiro mudar essa programação. E é possível quando você define que não vai ser mais assim. Então, a nossa mente é uma coisa incrível, né, Isabela? Nós podemos tudo. Que nós acreditamos vai ser assim. E assim é a nossa saúde. Perfeito. E, às vezes, comentários externos vão nos colocando em posições como se nós não tivéssemos autonomia para mudar. Né? Às vezes, quando uma mãe e um pai falam, né, que o meu filho é tímido, a pessoa cresce tímida. E, na verdade, aquilo foi uma percepção e que vai sendo alimentado. Então, eu gostei muito dessa frase que você disse, Jorge, nós somos aquilo que acreditamos ser. Sim, isso a gente vê no nosso dia a dia. Sim. Nós atendemos pessoas que nós conseguimos avaliar que são extremamente inteligentes. Sim. Mas que lá na infância, o pai ou a mãe diziam que eles eram incompetentes, que eram burros, e eles, acreditando nisso, ficam realmente na vida adulta incompetentes. A gente vê que eles são inteligentíssimos, mas eles acreditam naquilo e agem dessa forma.
Então, a gente precisa compreender aquilo que é programação e aquilo que nós recebemos, né, de carga quando nós nascemos. Excelente, excelente, Jorge Eli. Bem, nesses últimos 8 minutos, antes de pedir as considerações finais, eu queria que vocês passassem para nós, então, mais informações para quem quer saber mais sobre o bio, a página SB Biomagnetismo, o site e o curso, que começa daqui quantos dias? Hoje é dia 2, daqui uns 15 dias. Isso. 2 semanas. Pronto. Então, quem quer saber mais sobre o bio, como faz? Pode entrar na nossa página, né, do Instagram, no próprio Facebook, também nós temos a página, temos o site, né, e a nossa equipe está lá, sempre disponível para responder as perguntas, tirar as dúvidas, né, e a gente traz isso aí com muito amor, esse conhecimento, né, e acolhimento, compreendendo que cada ser humano é único, né, nas suas questões íntimas, pessoais, e nós consideramos isso com muito respeito. Né? Nós tratamos cada ser humano dentro da sua individualidade, dentro das suas questões, compreendendo que hoje é muito importante o autoconhecimento. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre digo, inclusive para os nossos alunos, quanto mais dentro, mais fora. Então, a gente trabalha muito nesses aspectos, as nossas emoções, pensamentos, sentimentos. Então, a gente está sempre disponível para ajudar aqueles que nos procuram, e vamos ministrar um curso agora, né, em fevereiro, estamos muito felizes, estamos na reta final, e levar esse conhecimento para mais pessoas, para que mais pessoas levem adiante, né, para que isso não morra, para que isso não termine, para que as pessoas saibam que existe a possibilidade, que existe um sim diante de tantos nãos, que é possível sim encontrar um sim. Na verdade, talvez em algo muito simples, que às vezes ninguém contou, mas que tem ali aquela possibilidade. É isso, Eli, é essa mensagem que eu gostaria de reforçar. Quando nós estamos falando sobre crenças que vão imputando na nossa mente, não só familiar, comentários que você ouve, você vai replicando. Eu lembro de uma amiga muito próxima que ela viveu lá um contexto que a professora falou que ela era burra, e ela escreveu num caderno inteiro: eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra. Pois é. E uma pessoa extremamente inteligente, criativa, mas que só foi descobrir que não era burra depois de uns 30 anos. Pois né? é. E aí, quando nós estamos falando sobre cura, tratamento, prevenção, a minha missão com essa primeira live do Fevereiro Laranja foi trazer para vocês a consciência das consequências do que a gente faz e deixa de fazer com as nossas emoções, com o que acontece conosco. É um exercício diário, né? Por mais que a gente tenha o conhecimento, todo dia tem um aprendizado, né? O Séries está perguntando aqui, vou colocar rapidinho essa pergunta dele, Vitor, me ajuda, por favor. Tem como tratar a criança ferida com o biomagnetismo? Então, crianças também podem passar pelo biomagnetismo? Sim, as crianças podem e devem, né, passar pelo biomagnetismo. A gente atende muitas crianças, inclusive crianças tomando medicamentos pesadíssimos, tarjas pretas, e os pais levam lá e a gente tem resultados incríveis. As crianças precisam de auxílio. Né? As nossas crianças precisam de ajuda e é possível cuidar, sim, com biomagnetismo. Olha, para finalizar, faz 4 anos que eu estou conectada ao bio e foram tantas pessoas que já passaram pelas mãos da Eli e do Jorge, eu não conheço nenhuma que se arrepende ou que se sentiu pior. Pelo contrário, é o início de uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento, mas aí é só para quem quer realmente decidir romper com crenças e padrões que aparentemente são únicos e experimentar uma nova forma de viver mais leve, com menos dor, com menos doença, porque a solução, nada contra as farmácias, não está nas farmácias. A sua saúde está nas suas decisões. Em como você vai agir e reagir diante
das situações que vão acontecendo. Faz sentido, casal? Muito. Totalmente. Total sentido. Totalmente. Então, quem quer saber mais sobre o SB Biomagnetismo, estamos falando sobre devolver o equilíbrio às suas células que vão desequilibrando pelo que é consumido, pelo que você pensa, pelo que você vê e com tudo que nós estamos envolvidos, não é? Sim. E agora que várias pessoas estão tendo contato com o biomagnetismo, eu diria assim, experimente. Existem vários biomagnetistas, não são muitos pelo Brasil, mas tem vários. Se vocês procurarem na internet, tem vários biomagnetistas. Experimentem, porque é uma técnica incrível e pode ajudar muito, né? De uma forma muito simples, tratar doenças muito sérias, tanto físicas quanto emocionais. Então, para a gente é uma alegria imensa estar podendo falar sobre essa técnica para tantas pessoas. Então, se puderem ajudar alguém informando sobre a técnica para que experimentem, né? Isso vai ser incrível. Vai ser maravilhoso vocês conhecerem essa técnica. E não precisa ser com a gente, não. Tem vários biomagnetistas. Procurem, porque ajuda bastante em todas as doenças. Excelente. Jorge, Eli, 1000 vezes obrigada por terem participado comigo. Nós que agradecemos, Isabela. Eu espero que agora todos que estão conectados conosco, que se não conheciam, agora já sabem o que significa o biomagnetismo e o que nós podemos fazer para prevenir não só a leucemia, que é o que a campanha laranja do Fevereiro Laranja propõe no mês de fevereiro, mas prevenir qualquer problema de saúde física e mental. É isso. Então, todo mundo, bora para a página do SB Biomagnetismo para ter mais informações. Tem vaga ainda para o curso, Eli? Tem, nós temos vagas ainda para o curso. Poucas. E tem gente no Brasil todo, né? Vem gente, está vindo gente de todos os lugares do país. A gente fica muito feliz. Cada pessoa é uma sementinha que leva esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então, a gente fica assim, muito honrado e agradecido por passar esse conhecimento adiante. Né? Porque é o sentido da vida, é você passar adiante. Exato. O Rogério está agradecendo, então, com a mensagem dele, eu digo excelente. Muito obrigada, casal. Obrigada a todos que estiveram conectados conosco. Eu espero que vocês estejam saindo daqui mais leves, porque a informação correta, sim, é o melhor remédio. E quando a gente toma consciência de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece, a gente começa a olhar de forma diferente para as situações, para as pessoas, para aquilo que nos acontece, para aquilo que nós estamos carregando e que pode ficar lá no passado, né? A gente não precisa carregar tanto peso. Não é? Esse é o Promovendo Saúde. Então, educação em saúde é isso, é saber exatamente o que pode afetar a sua saúde enquanto há saúde, não é? Sim. Jorge, Eli, boa noite a todos. Gratidão a todos. Tchau, boa noite. Até semana que vem. Até.